Olá, confeiteiras! Simone Reis, do blog confeitariaonlineoficial.com, e hoje eu trago, na verdade, são 22 dicas para você cobrir o seu bolo com pasta americana. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Esse é a parte 1. Depois você assiste a parte 2, que eu vou deixar o link aqui também, tá bom? Vamos lá! Mesmo ela não sendo a queridinha do nosso paladar aqui no Brasil, a pasta americana, mesmo a gente não querendo comê-la, sempre tirar ela para um cantinho do prato, ela ainda é a mais pedida para bolos artísticos, para bolos decorados. Mas preste atenção, é muito importante tomar alguns cuidados e eu vou trazer então para você 22 dicas para você não errar ao utilizar a pasta americana para cobrir os seus bolos, ok? Vamos lá, anote aí. Dica número 1. Não é qualquer bolo que você pode cobrir com a pasta americana, porque ela é muito pesada, gente. Ela realmente, ela aperta muito o bolo, ela carrega bastante o bolo. Quem já trabalha com isso ou quem alguma vez já fez, já deve ter sentido isso. O bolo tá pronto, né, todo coberto já com a ganache, ele é um peso. Você coloca a pasta americana, ele parece que dobra o peso. Então, muito cuidado. Por exemplo, o pão de ló não deve ser coberto com pasta americana. Tá? Então procure sempre fazer outros tipos de massa, mas evite a genoise e evite também o pão de ló, porque eles são muito fofinhos, muito aerados e eles não vão suportar o peso da pasta americana, tá bom? Dica número 2. A altura ideal para cobrir o bolo com pasta americana é o bolo com o 10 centímetros, esse tradicional de 10 centímetros. Por quê? Se você for fazer, por exemplo, existe muito, eu fiz muito isso quando eu fazia bolos, o bolo de andar não ser todo ele comestível. Seu primeiro, segundo andar, bolo falso, e o último, sim, o bolo comestível. Então, a maioria dos bolos, os bolos todos fake, os bolos de isopor, eles têm esse tamanho de 10 centímetros de altura. Então, é muito importante que o bolo coberto com a pasta americana também tenha esses 10 centímetros para ficar uniforme, para ficar homogêneo o teu bolo todo, tá bom? Dica número 3. É muito importante, e se você já adquiriu o meu e-book Montando Bolo em Andares, você deve ter visto ali, eu explico como você faz isso, usar uma base de isopor embaixo deste bolo que vai ser coberto com a pasta americana, e essa pasta americana deve inclusive cobrir essa pequena base de isopor. Esses isopores que são vendidos para pizza, sabe? Pizza para congelar, aquele isopor assim que é para alimentos mesmo, tá, gente? Não é esse isopor granuladão, grandão, assim, não. É um isopor bem fininho, próprio para usar em alimentos. Essas bandejinhas de frios, de carne, são feitas deste isopor. Então, se você comprar o meu e-book, eu vou deixar o link aqui, Montando Bolo em Andares. Ali eu explico e mostro nas fotos como você deve fazer para colocar ele exatamente do mesmo tamanho do bolo e também cobri-lo com a pasta americana, tá? Dica número 4. O bolo de pasta americana deve ter esse cuidado muito importante, é uma técnica que eu aprendi, é uma dica muito importante e que você deve sempre observar. Evite fazer grandes camadas de recheio, porque com o peso da pasta americana, o bolo vai começar, a parte de bolo vai começar a esmagar o recheio e o recheio pode criar aquelas barriguinhas e vai aparecer na pasta americana. Uma coisa que eu aprendi é que a pasta americana, ela é muito boa, muito bonita, mas qualquer imperfeição que tiver por baixo desse bolo, a pasta americana vai mostrar. Não pense que você vai, deixa o bolo imperfeito que depois eu vou cobrir com a pasta. Não, vai ressaltar, vai aparecer mais ainda. Por isso é importante a blindagem com o ganache para o bolo ficar lisinho. E mesmo assim, se o seu recheio for muito alto, o bolo vai esmagar e ele vai formar barriguinhas. Então, procure fazer camadas de bolo e recheio finas. Pode fazer várias camadas finas de bolo e várias camadas finas de recheio também, tá bom? Dica número 5. Quando o bolo for coberto com pasta americana, procure escolher recheios firmes, tá? Não escolha assim uma mousse muito cremosa, uma geleia muito líquida, não. Procure fazer com um brigadeiro mais firme, com um branquinho mais firme, com geleia de fruta, se você for usar, procure ela mais sequinha, com mais fruta do que líquido, né? Até não use frutas frescas, porque ela vai começar a soltar uma aguinha também. Então, tem que ter esse cuidado, tem que escolher muito bem o tipo de recheio quando for para ser
coberto com pasta americana. Procure usar ganaches, enfim, recheios mais firmes e menos líquidos. Dica número 6. Como eu já adiantei na dica número 5, evite usar frutas frescas. Elas vão acabar soltando uma aguinha. E normalmente, quando o bolo é coberto com pasta americana, ele vai ser decorado depois. Não é só cobrir a pasta, não. Vai ter pintura, vai ter modelagens, enfim, você vai ficar com ele algum tempo na sua bancada, trabalhando na decoração. Então, se as frutas forem frescas, corre o risco delas estragarem dentro do bolo. Então, quando for bolo coberto com pasta americana, não use frutas frescas, ok? Dica número 7. Também nos seus recheios, quando for bolo coberto com pasta americana, não utilize mousses e chantilly que precisam estar gelados para se manter na sua consistência. Porque este bolo não vai poder voltar para a geladeira. Depois da cobertura da blendagem com ganache e que você passar a pasta americana, ele não volta para a geladeira. Até existem técnicas e caixas e tal. É que corre muito o risco dele ficar, no que você tira da geladeira, ele ficar suado, grudento, melequento, começar a derreter. Então, é muito ruim essa umidade da geladeira, não coloque. Então, se você não vai poder colocá-lo de volta na geladeira, evite usar recheios que precisam dessa geladeira, que precisam desse frio para se manter. Como é o caso de chantilly, de mousses, enfim, como eu falei lá no outro item, evite usar esse tipo de recheio muito mole que precisam se manter gelados. Procure usar ganaches, geleias mais sequinhas, brigadeiro, branquinho, enfim, recheios que não necessitem estarem gelados para se manter na mesma consistência, tá bom? Próxima dica? A dica número 8 é sobre a montagem desse bolo. A montagem do bolo que vai ser coberto com pasta americana, ele é muito específico. O ideal é você colocar aquela parte que fica mais lisinha, que fica na assadeira, que fica bem de baixo, essa parte deve ser a de cima, certo? Você vai inverter. Na hora de montar bolo, calda, recheio, bolo, calda, recheio, você vai colocar ele sempre ao contrário, vai deixar a parte que vai ficar para cima bonitinha e embaixo. E aí você vai então prensá-lo e colocá-lo para gelar, para depois você fazer a cobertura com a ganache, tá? Mas essa dica é importante. A parte de baixo da assadeira deve ser a parte de cima do bolo, portanto, na hora da montagem ele deve ficar por baixo, que depois você vai virar o bolo para poder cobrir, tá bom? Próxima dica, dica número 9. Na hora de montar este bolo, você pode montá-lo dentro de uma forma de 8 centímetros de altura, tá? Você vai montar ele, botar ali a parte de baixo, calda, recheio, bolo, calda, recheio, até ele cobrir todo o bolo e botar um outro isopor desse comestível e pode colocar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, um peso, enfim, para prensar esse bolo e colocá-lo na geladeira, tá bom? Se você não tiver uma forma dessa altura, desses 8 centímetros de altura, eu aconselho a você adquirir, pelo menos para fazer essa prensagem do bolo, tá bom? Dica número 9. Não, dica número 10. E última dica de hoje. Depois que você fez a montagem desse bolo, como eu falei, né? A parte de cima para baixo. Bolo, recheio, calda, recheio, bolo, calda, recheio. Você vai colocar aquele isoporzinho em cima e vai colocar um pezinho. Mas antes de colocar esse pezinho, você deve passar um plástico filme para que ele não pegue nenhuma umidade dentro da sua geladeira. Se você for cobrir com pasta americana, o ideal é você fazer essa montagem em um dia e fazer a cobertura com a pasta e com a ganache no outro dia. Então, você vai assar o bolo, vai fazer o recheio, vai fazer o corte, vai montar ele dentro dessa forma, vai colocar o isopor, vai colocar o peso, vai cobrir ele com plástico filme e vai colocar na geladeira. No outro dia que você vai fazer a pré-cobertura de ganache e a cobertura de pasta americana. Dica: quando eu fazia o bolo, eu nem usava o plástico filme. Sabe o que eu fazia, gente? Eu montava ele dentro da forma e aí eu pegava toquinhas, sabe essas toquinhas de banho que a gente compra em loja de cabeleireiro? Obviamente, uma virgem que nunca tinha sido usado. Eu abria o saquinho, né? E usava essa toquinha e cobria todo o meu bolo. Que aí eu tinha certeza que não ia entrar nenhum ar ali. E aí tem um elástico para vedar também. É uma boa também. Tá bom? Foram essas 10 primeiras dicas. No próximo vídeo, você vai ter a dica, as 12 dicas restantes para você
usar as técnicas específicas para usar nos bolos cobertos com pasta americana. Tá bom? Dá o teu like aqui, te inscreve, manda dúvidas, deixa qualquer coisa que você quiser aqui, dúvidas, perguntas, enfim, aqui nos comentários. Vai ser um prazer te responder. E eu vou deixar aqui o link também do próximo vídeo para você assistir. Um grande beijo, obrigado pela sua audiência e boas fornadas!